Pouquinho na Arena MRV, o Atlético Mineiro, pela primeira vez na sua nova casa, derrotando o seu grande rival com garbo. 3-0, os 3 gols, Leonardo Bertozzi, ótima noite para você, marcados feitos no primeiro tempo. Você diria que ficou barato para o cabuloso, Bertozzi? Tudo bem, Plihal? Boa noite a fã de esportes, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. A vitória que escapou nos acréscimos naquele primeiro jogo da final do Campeonato Estadual, né? Agora veio. E não diria que ficou barato porque no segundo tempo o jogo esfriou um pouco, né? O próprio Atlético baixou um pouco o seu ritmo, chamou mais o Cruzeiro. Mas no primeiro tempo, assim, entre os 10 minutos que foram mais truncados e o fim do primeiro tempo, foi uma imposição total do Galo, né? Com todo o seu arsenal ofensivo, né? Com o Hulk, com o Paulinho, com o Arana, com o Scarpa, com as chegadas do Zarate à área, que já são muito tradicionais, e você viu a linda finalização dele ali no cruzamento do Scarpa. O Cruzeiro não achou uma maneira de parar o Atlético, abrindo assim o campo. E você tá vendo ali o Paulinho de dentro da pequena área, né? Finalizando o chute cruzado do Hulk para fazer o 2-0. E tira um certo peso, né? Que ainda que pequeno, era um tabu. E o Atlético vinha de um tropeço no meio da semana contra o Criciúma, num jogo em que também jogou bem, mas não soube matar o jogo. Hoje, no final do primeiro tempo, o jogo já estava bem encaminhado, então a lição do meio da semana certamente foi aprendida. Né? E matou nesse gol aí, né, do Guilherme Arana. O Anderson, jovem goleiro do Cruzeiro, acabou aceitando, tinha feito 2 bons jogos pelo Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo e contra o Fortaleza. Acontece, não dá para dizer que é normal, mas dá para dizer que acontece, tem que levantar a cabeça. E aí, a partir desse gol do Arana, o jogo ficou completamente resolvido. Sim, por 2 motivos, né? Um, para o Atlético dar uma baixada no ritmo, é uma sequência de jogos e ela vai assim até o final de maio praticamente. Jogo terça-feira já tem Libertadores. Penharol em casa. Penharol em casa. E porque o Cruzeiro também arrumou a questão defensiva, né? Passou a jogar em algum momento ali com 3 zagueiros, deu uma organizada, depois, claro, que foi assumindo mais riscos, mas a verdade é que também não dá para dizer que incomodou muito o Everson, não teve aquela grande oportunidade. Já no finalzinho do jogo teve um gol anulado ali, mas com pouco tempo para querer fazer alguma coisa depois. Então, acho que as questões defensivas do Cruzeiro vão ter que ser bem vistas, né? Nos últimos 4 jogos, o Cruzeiro sofreu gol em todos, né? Sofreu 8 gols nesses últimos 4 jogos, então eu diria que é uma coisa importante. A Sul-Americana chegou a abrir 3-0 e sofreu o empate, né? Exato. E a questão do Anderson, né? Agora ele tem um novo rival pela posição, que é o Grando, né? Já estava hoje no estádio acompanhando o jogo, então é uma disputa que tem que se considerar aberta, né? É uma questão para o Cruzeiro que foi séria bastante esse ano, porque tanto estava mal o Rafael Cabral que ficou insustentável a situação dele. Ficou mesmo insustentável. Não, ficou porque ele estava sendo, assim, pegava no pé dele praticamente todo o jogo. O jogo da Sul-Americana foi um jogo que praticamente colocou uma pá de cal na permanência dele. Então o Cruzeiro agora tem 2 novas opções. E vamos ver se uma falha no clássico, o Anderson, como você falou, levantar a cabeça, porque tem sempre o próximo jogo, né? Daqui a pouco a gente vai destacar os jogadores do Atlético Mineiro individualmente, mas ainda falando de forma coletiva, é possível, claro que ainda é muito pouco tempo, né? Início da 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, que o primeiro tempo do Atlético tenha sido o melhor de um time até aqui na competição, né? Bom, são muitos jogos, claro que a gente já viu outras equipes se desempenhando bem, mas o que eu acho legal é ver o Atlético com consistência de desempenho, porque o Atlético passou por testes, o segundo tempo contra o Corinthians inteiro com jogador a menos e tendo que resistir mais, até fugir da sua característica de assumir o jogo para tentar sair com o resultado, e fez isso muito bem. Então o jogo com o Criciúma, repito, você olha para o resultado, um resultado ruim, mas o desempenho não foi ruim. O Atlético mandou praticamente no jogo e deu um vacilo no final, acabou tomando um empate. E hoje ele se impôs, hoje ele foi muito bem de fato. E acho que é pro torcedor ficar animado, sim, porque os jogadores ele tem, né? É um dos elencos mais fortes da competição. E ainda impressiona a rapidez com que eles assimilaram as ideias do Milito, que não é que dá para falar que seja uma continuidade de trabalho, né? Pelo contrário, é quase o total oposto. A maneira que os jogadores são utilizados, a maneira de se colocar dentro do campo. Então, quando tão rapidamente você vê que todo mundo comprou uma ideia, eu acho que dá para ter otimismo. Gustavo Scarpa é um exemplo disso? Eu acho que tem 2, os maiores. Olha aí, vamos ver os números dele, né? Não tinha dado gol, feito gol nem dado assistência. Exatamente o que você falava. E agora são 2 assistências nesse jogo de 3-0. Por quê? O Scarpa hoje, ele é o jogador de amplitude do lado direito
Então, assim, quando você olha a escalação do Atlético, você fala, mas ele tem o Saravia, que é o lateral direito, e o Arana, que é o lateral esquerdo. Não. O Saravia é o zagueiro pela direita, porque o Arana tem toda a liberdade para atacar pela esquerda, e o Scarpa é esse jogador que vai jogar aberto. Então, hoje, no primeiro tempo, o que você via? Chama o adversário para um lado, inverte a bola no Scarpa do outro, porque ele vai fazer aquela jogadinha. O gol do Zarate é exatamente isso, né? Aquela puxada para o pé esquerdo. Ele fez 2 gols seguidos assim. O gol contra o Criciúma foi assim. E o gol contra o Rosário Central na Libertadores também foi assim. Trabalhando, puxando da direita para o pé esquerdo, ou para cruzar, ou para finalizar. Então ele está nesse momento, assim, se encontrando, né? Depois de um começo um pouco mais complicado. Talvez tenha sido o melhor jogador em campo hoje? Foi, porque ele foi um desafogo ali, né, ali pelo lado direito. Mas Arana também foi bem, Hulk também foi muito bem, né? Acho que todo o setor ofensivo, Arana também sendo né? muito bem explorado, né? Nesse sistema ele vai aparecer muito lá na frente, né, não? Eu acho que você tem um jogador como ele, com a característica dele, ele quer um trem ali pelo lado esquerdo, não um trem no sentido mineiro, não, tem um trem de alta velocidade, né? Que você tem que potencializar, né? Você tem que dar liberdade para ele chegar perto da área, para ele poder até entrar na área em algumas situações, o que ele faz muito bem. E esse gol que ele fez hoje no final do primeiro tempo, ele já vinha buscando, né? Ele já tinha arriscado em outras oportunidades, mas é um jogador também que está com a confiança lá no alto. E acho que o fato do hoje o Atlético ser um time que trabalha muito bem para abrir o campo, né? Porque quando você fixa o Arana de um lado e o Scarpa do outro, por dentro você pode chegar com o Hulk e com o Paulinho mais próximos. Você tem essa chegada do Zaratio também. Então você ganha muita gente para pressionar o seu adversário, né? E isso tem funcionado muito bem nesse começo de trabalho. Para a felicidade do Arana, a comissão técnica da seleção brasileira estava presente na Arena MRV. E a gente sabe da carência que há a lateral esquerda, né? É uma posição, ele, vamos lembrar, ele muito provavelmente teria ido à Copa do Mundo se não tivesse tido uma lesão grave, né? Mas é um nome que tem que estar sempre no radar. E a gente sabe como o Dorival é um técnico que tem prometido dar muita oportunidade também a quem está no futebol brasileiro. Foi a marca da primeira convocação dele. Então dá para dizer que o Arana pode se animar, né? O torcedor atleticano tem a preocupação de, se for na Copa América, perderia uma dessas principais armas aí na competição. Até porque o Rubens, que seria o reserva imediato dele, vai ficar um tempinho fora, né? Ele teve uma lesão séria no meio da semana. Felizmente, não a mais séria possível, mas ainda assim séria. Mas, sem dúvida, pelo futebol que ele está jogando, ele merece uma oportunidade. E o Paulinho hoje, Léo? Bem, fazendo gol em clássico, né? O Paulinho sempre é esse jogador que, às vezes, divide opiniões, porque ele faz muitos gols, mas, às vezes, perde aquela chance mais clara do jogo, e, às vezes, essa chance faz falta. Mas dá uma olhada aí. Na Arena MRV, ele nos primeiros jogos, Rei da Arena MRV. Todos os gols eram dele, né? 11 gols em 17 jogos. Em Copa Libertadores, ele já é o terceiro maior artilheiro do Atlético na história da competição. Só fica atrás do Jô e do Hulk. E apenas a segunda Libertadores que ele está disputando. Então é um jogador que em jogos importantes aparece e de fato está indo muito bem. O terceiro colocado ali, Matias Zaratio, fez o primeiro gol do jogo de hoje, acrobático. E curioso é que alguns minutos antes, instantes antes, ele tentou outra jogada acrobática, né? Tentou aquele escorpião, né? A bola que tá passando, ele joga ali o calcanhar para tentar pegar a bola, ela acabou não conseguindo pegar em cheio. Mas não foi tão espetacular, mas ele lembrou um pouco aquele gol que ele fez contra o River Plate. Aquela foi uma bicicleta cheia, né? Aquela foi fenomenal na Libertadores de 2021, mas ele tem esse gosto, né, por tentar essas finalizações. E é um jogador que requer cuidados na parte física, né? Ele tem uma certa incidência de lesões, então aquela coisa, sentiu uma coisinha, nem voltou para o segundo tempo. O Milito tem tomado um certo cuidado com ele, até por saber que é um jogador super versátil, né? Pode fazer lado de campo, pode fazer esse meio-campista de mais chegada. E foi muito bonito o gol, sem dúvida nenhuma. Agora, a desproporção em relação ao Cruzeiro é gigantesca, né, Léo? A diferença de qualidade. Apesar de ter sido a primeira vitória depois de muito tempo em casa, a gente teve no Mineirão recentemente 3-1, jogo que deu o título estadual, título mineiro para o Atlético Mineiro, mas na Arena MRV não é que fazia tempo, nunca havia acontecido. Existe uma disparidade imensa entre os times. E as duas vitórias do Cruzeiro foram em jogos de cenário muito parecido, né? As duas com o Filipão e o Atlético com aquela dificuldade de furar um bloqueio, de ser criativo. E aí no final do jogo toma um contra-ataque, é uma bola cruzada que entra e acaba saindo o gol. Então esses jogos tiveram um desenho muito parecido. A final não, a final foi muito diferente, foi um jogo de 2 tempos de fato, né? O Atlético abriu bem a vantagem no primeiro tempo e o Cruzeiro foi superior no segundo, pressionou até conseguir o gol de empate. Mas os dois trabalhos são novos, mas as peças são muito diferentes, né? E é isso que chama a atenção um pouco. Para um técnico que chegou agora,
talvez é difícil cobrar alguma coisa, claro, porque o trabalho está no começo. O que eu pensaria que poderia ter sido diferente? Ter um homem mais recuado, não necessariamente um terceiro zagueiro, mas no momento que o Atlético tinha posse, puxar alguém do meio campo a mais para ajudar a marcação, para poder os laterais fazerem um balanço defensivo melhor, ou mesmo a cobertura de alguém do meio campo ali, porque o que eu acho que destruiu o Cruzeiro no primeiro tempo foi a falta de cobertura dos lados, né? Ou sobrava o Scarpa de um lado, ou sobrava o Arana de outro, e essa bola era invertida de lá para cá, tanto que no segundo tempo, tudo bem que o Atlético está mais recuado, mas isso não acontece tanto. Né? Então, pelo menos esse aspecto deu para corrigir. Né? Muita liberdade, se a gente observar, não precisa nem ser com muita atenção, mas, por exemplo, o primeiro gol do Atlético, a liberdade que o Scarpa tem para colocar a bola ali para o Zaratio é imensa. Porque ele recebe em 1 contra 1, né? E ali é uma situação que ele não precisa nem tentar o drible, só ele puxar para ter um ângulo bom para o cruzamento é o que ele consegue fazer. Né? Qual é a do Cruzeiro para você no Campeonato Brasileiro? Eu acho que é jogo a jogo, é tentar entender que alguns jogos... Eu sei que é muito difícil falar, gente, é um clássico, ninguém quer perder. Mas esse jogo, você aceita que no seu planejamento do campeonato é um jogo que pode ser uma derrota. Então, vamos lá. 4 pontos em 3 rodadas, tendo feito 2 jogos fora, por enquanto, o ponto de Fortaleza é um bom ponto e a vitória contra o Botafogo em casa é uma boa vitória. Então, tem que pensar jogo a jogo. Lá na frente, a tabela vai se distribuindo melhor. Eu acho que o brasileiro, mesmo o Cruzeiro estando na Sul-Americana, tem que ser uma prioridade importante. Tem que ser a prioridade importante da temporada, até se colocar numa situação mais confortável, tentar se estabelecer ali pelo menos no meio de tabela. O Cruzeiro ainda está numa fase de transição. Já saiu do buraco tremendo em que se meteu, dos 3 anos de Série B, mas ainda está voltando a tentar construir algo que seja digno da sua grandeza. Tanto susto já seria maravilhoso, né? Acho que é um campeonato sem sofrer tanto quanto ano passado, que só foi se livrar na penúltima rodada. Aí é o outro lado da moeda, outra realidade, invicto e impiedoso com o rival. O Galo, desde a estreia do Gabriel Milito, fez 7 jogos, venceu 4, empatou 3, ainda não sofreu derrotas, tem um aproveitamento um pouco superior a 71%. Fez 15 gols, uma média de 2,14 por partida, sofreu 6 gols, menos de 1 gol por jogo, 0,86. Contra o Cruzeiro, são 2 vitórias e 1 empate. O bom número aí é o de 1 gol sofrido nos últimos 3 jogos, porque nos primeiros jogos estava sempre levando gol, né? O próprio, quer dizer, perde a vantagem no primeiro jogo da final. O primeiro jogo da final fez um primeiro tempo soberbo. Exato. Também. Então, assim, enquanto no segundo jogo sai atrás, tem que correr atrás do placar. Então, 1 gol apenas sofrido em 3 rodadas do Campeonato Brasileiro é um indicador positivo. O Atlético teve alguns problemas com seus zagueiros nos últimos anos, né? Hoje, por exemplo, o Batalha jogou como zagueiro, né? E conversando com pessoas do Atlético, o Atlético vai reforçar essa posição. Não é o plano inicial, né? O Atlético gastou muito nos últimos anos e não vai sair gastando muito mais, né? A ideia é trabalhar com quem está aí. Então, o Batalha como uma opção para ser um dos zagueiros, até porque muitas vezes ele vai ser o do meio do trio, talvez se veja mais vezes, porque ele tem agradado bastante nessa posição e pode não ser uma solução definitiva, mas pode ser visto muitas vezes como foi hoje. Léo Bertozzi, você deseja ver as entrevistas de Hulk, Arana e Paulinho? Mas só se for agora. Então vamos lá ao trabalho da Vitória Leite, direto da zona mista da Arena MRV. Pra já! Não, a gente não fica ligado nessa questão de provocação, porque a gente sabe o quanto a gente trabalha no dia a dia para poder chegar em todos os jogos, seja lá contra quem for, impor nosso ritmo, impor tudo aquilo que a gente trabalha. E é isso que a gente vem fazendo. O Milito vem trabalhando bastante todo o grupo, usando todo o elenco no seu trabalho. E dá para perceber que todos, quando entram também, acabam cumprindo um papel que tem que ser feito. E é isso. Estamos seguindo uma sequência muito boa. São 6 jogos já sem perder. É claro que os empates a gente deixou um pouquinho a desejar, principalmente agora contra o Criciúma, deixamos a desejar no final do jogo. Mas são coisas que a gente vem trabalhando, vem melhorando, parte defensiva, parte ofensiva. E é isso, acho que a gente está na crescente boa e no caminho certo. Tivemos sim. Claro que quem está lá de fora, que está assistindo o jogo, 3-0 no primeiro tempo, no segundo vai fazer mais 2, 3, e o jogo não é assim tão fácil. Do outro lado tem uma equipe também que estuda, que procura consertar alguns pontos que a gente sentiu frágil deles e conseguimos aproveitar ali. No segundo tempo eles voltaram dispostos a
a ter esse jogo de transição, que não era o que a gente queria, a gente tinha um jogo controlado. Então soubemos jogar assim, 3-0, é resultado bom pra gente, onde deu esse conforto e ter a tranquilidade do jogo. Cara, isso é o reconhecimento, né? A torcida cobra quando tem que cobrar, é natural. Pô, jogar futebol é a coisa melhor do mundo, mas a pressão é grande. A gente sabe, se a gente ganha, você vai lá, é aplaudido, o pessoal vai à loucura, tudo. Quando perde, a cobrança é natural, é normal. Tem alguns jogadores, claro, que passaram um pouco do limite, que é o caso do Gemerson, que é um cara que vem salvando a gente muito, é um cara que tem muita qualidade. Mas a torcida está reconhecendo todo o esforço dele e todo o grupo, né? Tá todo mundo de parabéns, a torcida está de parabéns pelo trabalho feito hoje e dedicar essa vitória a eles e espero que terça-feira estejamos também fortes para conseguir essa vitória em casa. Clássico é sempre especial, né? Jogar um clássico é sonho desde criança, já joguei diversos clássicos. Feliz com o meu desempenho, feliz com o desempenho da equipe. Eu acho que não é só o Arana, né? São todos aqueles que entram em campo, todos os funcionários que cuidam da gente ali, porque é jogo atrás de jogo, o calendário é apertadíssimo. Então feliz com tudo que eu venho vivendo, né? Espero que possamos manter esse ritmo aí, que grandes coisas virão. Guilherme Arana, que provocou o rival ao festejar o terceiro gol, sinalizando ali, simbolizando ali o chororô. E é o mais provocativo mesmo nas redes sociais, sempre, né, que acontece alguma coisa em que ele leva vantagem sobre o Cruzeiro. Pensando em seleção brasileira, acho que eu vou ser chato agora. Você acha que isso dá uma queimada? Pode dar uma queimada nele ou não? Puxa vida. Não pode não, né? Vou até retirar a pergunta. Acho que se não puder fazer isso contra o rival, sabe. E assim, é uma provocação comedida. Acho que é do jogo e assim como nas vitórias que o Cruzeiro teve na Arena MRV também, houve a provocação e tá tudo certo, cara. Sim. Eu acho que quem tá no jogo tem que saber aceitar quando tá por baixo e o outro lado também. Então acho que não deveria ser uma questão, para ser bem sincero, acho que a graça do futebol tá nisso aí. A torcida do Atlético pegou demais no pé do Gemerson pelos gols contra? Cara, o Gemerson teve um mau momento, claro, mas eu acredito que as derrotas são coletivas, né? A maneira que o grupo abraçou também foi muito importante. E hoje, o que aconteceu? Na hora que ele foi substituído no segundo tempo, todo o estádio gritou o nome dele. Sim. E ele tem jogado bem. O segundo gol contra, na realidade, a responsabilidade dele foi zero. Foi uma espirrada do Lemos que acabou batendo no Gemerson e entrando ali. Então, assim, é um jogador que foi formado no clube, fez carreira internacional, voltou, agora muito mais maduro, muito mais experiente. Eu poderia dizer que pelo menos agora ele tem mais casca, né? Para suportar isso, para aguentar. Às vezes para um garoto poderia ser um pouco mais complicado. Mas não deixa de ser legal ver que hoje ele saiu aplaudido, teve o nome gritado e o torcedor reconheceu, né? Que ele tem jogado bem e principalmente tem se dedicado muito, né, em campo. Que nenhum jogador quer passar por um momento ruim, nenhum jogador quer fazer um gol contra num clássico e tudo, mas já foi, né? O Hulk até vai também sendo chato, rigoroso, alguns momentos ao longo da passagem dele, muito vitoriosa pelo Atlético Mineiro, oscilações, bem de leve, mas a guarda continua muito alta. Sim. A batida continua muito forte e não dá nenhum sinal de que vai baixar, né? Não, assim, quando a gente tem contato com as pessoas do entorno do Hulk, é sempre assim, cara, é isso, o Hulk, ele chega em casa, ele vai para recuperação, ele sabe que, pô, não dá para tomar uma garrafa de vinho, dá para tomar uma taça de vinho. No treino é o primeiro a chegar, sabe? Aí o moleque da base que tá treinando com o profissional tá vendo ali o Hulk se matando, como é que ele também não vai fazer a mesma coisa. Então ele acaba sendo, além de tudo, uma referência muito positiva dentro do clube, né? Por isso que é tão raro você dar um contrato mais longo que um ano para um jogador da idade dele. O Atlético fez isso com absoluta segurança, né? Porque tem a confiança de que ele tem toda a possibilidade de se manter forte, de se manter bem, porque o campo tem mostrado isso. É um jogador que, inclusive, desde que ele chegou ao Atlético, isso lá em 2020, ele teve uma lesão que o tirou de uma sequência maior de jogos. E até o Milito está falando isso agora, eu tiro até para ele poder seguir, né? Seguir nos oferecendo isso. Então, às vezes, ele tira e conversa com o Hulk. Eu estou, inclusive, fazendo isso para prolongar a sua carreira, né? Para te ajudar a prolongar a sua carreira. Então, eu acho que a gestão do Milito e a compreensão dele da gestão que o Milito vai ter também é uma coisa importante aí.